Opa, bom dia, Balomano. Seja muito bem-vindo a mais uma aula sobre evolução. Eu sou Kevin Fagiani e, sim, nessa aula nós iremos realizar resolução de exercício do Enem do tema evolução, resoluções comentadas por mim, que no caso, como eu já estava dizendo, sou Kevin Fagiani, sou estudante, graduando em Ciências Biológicas pela UFV e estagiário do PIBID, que está proporcionando essa aula incrível para vocês. Então, vamos para ela, né? Estou iniciando aqui a gravação de tela, o compartilhamento. Foi. Olha só aqui os nossos outros primatas, assim como nós, né? Somos primatas, a aulinha de hoje, nossa 7ª aula. Então, vamos embora. Nossa primeira questão são 4 ou 5, agora não lembro. Acho que são 5, para falar a verdade, mas temos as questões e a nossa primeira questão 21 do nosso banco de dados de evolução. Se você quiser vê-la novamente, tem a aula disponibilizada em PDF e também temos o nosso banco de questões lá no Drive, do intensivo, beleza? Então vamos para a leitura. Em uma expedição de paleontólogos uma expedição de paleontólogos descobre em um determinado estrato geológico marinho uma nova espécie de animal fossilizado. No mesmo estrato foram encontrados artrópodes, chifosuras e trilobitas, braquiópodos e peixes ostracodermos e placodermos. Ok. Foram encontrados animais, grupos de animais. O esquema ao lado na verdade é embaixo, tá bom? Porque eu não consegui colocar a imagem ao lado, a imagem está embaixo. Então o esquema embaixo representa os períodos geológicos em que esses grupos viveram. Observando esse esquema, os paleontólogos concluíram que o período geológico em que haviam encontrado essa nova espécie era o Devoniano, tendo uma idade estimada entre 405 milhões e 345 milhões de anos. Perdão, gente, estou enroscando. Por favor, tenham paciência. Mas vamos lá. Destes 5 grupos de animais que estavam associados à nova espécie, aquele que foi determinante para a definição do período geológico em que ela foi encontrada é... Aqui temos a nossa mesma pergunta, vamos analisar o gráfico. Já temos a pergunta, o esquema, na verdade, né? Aqui nós temos as eras e vários períodos. Aqui, ó, Jurássico, Triássico, Cretáceo, temos dinossauros, mas não estamos falando de dinossauros. Então, temos aqui os nossos grupos: Chifosura, Trilobita, se não me engano, Braquiópodo e Ostracodermo, Placodermos. Esses são os nossos grupos e esse é o nosso período. Vou pegar aqui o canetão Devoniano. Nós precisamos analisar o animal que indica, o grupo de animal que indica que o fóssil é desse período, tá bom? Que realmente foi determinante para descobrir que se trata de um animal desse período, tá bom? Se nós formos pegar aqui o Chifosura viveu antes e viveu depois, então provavelmente não é ele. O Trilobita também, o Braquiópodo também, o Ostracodermo viveu antes, mas nós temos, e aí fica mais interessante, se não viveu depois, então deve ser ele, mas nós temos aqui os Placodermos, esses lindinhos aqui, que viveram somente durante esse período, o Devoniano. Então, provavelmente é o Devoniano, tá bom? Deve ser ele. O período não, perdão, é o Devoniano, mas provavelmente o nosso grupo é o Placodermo. Então vamos ver as alternativas aqui. Chifosura, grupo muito antigo associado a outros animais. Isso é verdade, mas ele é muito antigo e vai para frente também e não é determinante para essa definição. Trilobita, nós vimos que também não é determinante para essa definição, então tchaca-tchaca. Braquiópodo, grupo de maior distribuição geológica. Isso é verdade? É verdade. Olha só, aqui em cima e tudo aqui embaixo. Mas ele também não é determinante para a definição do nosso período. Então, tchaca e tchaca. Ostracodermo, grupo de peixes que só aparece até o Devoniano. Ele só aparece até o Devoniano mesmo. Porém, ele aparece antes e nós temos os placodermos. Olha só, placodermo, grupo que só existiu no Devoniano. Então, a letra D, tchaca tchaca. E na letra E, de esquistossomose, círculozinho, bolinha de certo. Vamos para a nossa próxima questão 22 no nosso banco de questões Enem 2005, e ela diz o seguinte:
Ah, uma questão sobre serpentes. Eu sou completamente apaixonado por esses animais. E aqui, já adiantando, vai falar das crotalas. As crotalas são as cascavéis, é o gênero das cascavéis, tá bom? Não se estranhe, não estranhe isso. Até porque não fará diferença nenhuma na compreensão da questão e resolução. Enfim, vamos lá. As cobras estão entre os animais peçonhentos que mais causam acidentes no Brasil, principalmente na área rural. As cascavéis, crotalos, apesar de extremamente venenosas, são cobras que, em relação a outras espécies, causam poucos acidentes a humanos. Isso, olha só, eu acho. Bom, vamos lá. Deixa eu continuar lendo para já realizar a minha crítica, né? Isso se deve ao ruído de seu chocalho, que faz com que suas vítimas, eu não gosto desse termo, tá bom? Aqui nós estamos tendo um pouquinho de educação mesmo. Por que vítimas? Eu não gosto disso porque os animais só estão se defendendo, é algo instintivo para eles dar os botes e tudo mais, mas ele só está se defendendo. Aliás, nós seríamos os predadores. Mas vamos continuar lendo aqui. O texto chamou elas de vítimas aqui, mas vamos lá. Percebam sua presença e as evitem. Ok. Esses animais só atacam os seres humanos para sua defesa. Então, se eles atacam para defesa, os seres humanos não são a vítima, e sim o próprio animal que realizou o ataque, não é mesmo? Mas já temos aqui a minha crítica. Continuando a ler, e se alimentam de pequenos roedores e aves. Apesar disso, elas têm sido caçadas continuamente por serem facilmente detectados. Então, são detectados por causa do barulho do chocalho e por isso são mortas pelos ilustres seres humanos nojentos, repulsivos. E aqui temos a nossa... não, ainda não é pergunta, não. Ultimamente, os cientistas observaram que essas cobras têm ficado mais silenciosas, o que passa a ser um problema, pois se as pessoas não as percebem, aumentam os riscos de acidentes. A explicação darwinista para o fato de a cascavel estar ficando mais silenciosa é que... Então, ela está ficando mais silenciosa por quê? Porque o ser humano a mata, então. Mas vamos lá, explicação darwinista. Temos que pensar em processos evolutivos. A necessidade de não ser descoberto e morto mudou seu comportamento. Isso seria uma explicação lamarquista? Não, não está. Não é isso. Porque isso daqui está falando o quê? A serpente simplesmente sentiu que precisa ser mais silenciosa e por isso mudou seu comportamento. Mas isso não acontece. Até porque ela poderia pensar, minha avó morreu porque fez barulho. Ou meu pai, eu não sei. Mas isso não é possível porque as serpentes não possuem cuidados parentais, tá bom? Vamos lá para a alternativa B. As alterações no seu código genético surgiram para aperfeiçoá-la. As alterações no código genético dela podem surgir tanto para aperfeiçoar quanto para... não surgem para aperfeiçoar. Nós temos que quebrar essa relação de... essa ideia de evolução ser como em Pokémon, que o Pokémon evolui e fica mais forte, mais preparado para a vida. Isso não é algo preciso, tá bom? Existem várias mutações, algumas... as alterações genéticas são isso, tá bom? Existem algumas que são favoráveis à sua sobrevivência e outras que não são favoráveis. Então, essa alternativa não está correta. Tchaca-tchaca dela. Letra C. As mutações sucessivas foram acontecendo para que ela pudesse adaptar-se. Olha só que interessante. As sucessivas foram acontecendo para que ela pudesse se adaptar. Isso é meio que verdade? Quase, porque está falando que a mutação ocorreu para a sua adaptação, mas na verdade a mutação ocorre e o animal pode se adaptar ou não, tá bom? É diferente disso. Então, tchaca aqui, eu espero que vocês realmente tenham entendido e passem a conseguir diferir esses dois pensamentos, ok? Vamos para a alternativa D. As variedades mais silenciosas foram selecionadas, ai, que coisa linda, positivamente. Positivamente significa o quê? A favor. Então, foram selecionados em um sentido a favor, então quanto mais silenciosa, mais sobrevive, e é o que o nosso texto estava falando. Então, essa é a alternativa correta. A nossa alternativa correta é a D de duende, dentuço, domador de dromedário, dengoso. Mas vamos ver aí, né, para eliminá-la também. As variedades sofreram mutações para se adaptarem à presença de seres humanos. Aqui está falando que a cobra simplesmente vou ver em meio aos seres humanos e vou me mudar para isso. E não é assim que ocorre. A iguana, por exemplo, não ficou. Eu já dei esse exemplo, né? A iguana ela não ficou verde porque ela fica nas árvores. Ela é verde porque
surgiram mutações, e uma delas era verde, e ela se adaptou ao seu meio de vida, a arborícola, nas árvores, porque aí ela se camufla, era menos predada, então ela foi selecionada positivamente, tá bom? Vamos para a nossa próxima questão, então. Questão 23 do nosso banco de dados, Enem 2009. Isso, 2009, vamos lá. Os ratos peromíscuos polinotos encontram-se distribuídos em uma ampla região da América do Norte. A pelagem de ratos dessa espécie varia do marrom claro até o escuro, sendo que os ratos de uma mesma população têm coloração muito semelhante. Em geral, a coloração da pelagem também é muito parecida à cor do solo da região em que se encontram, e que também apresenta a mesma variação de cor distribuída ao longo de um gradiente sul-norte. Na figura encontram-se representadas 7 diferentes populações de P. polinotus. Cada população galera, eu peço perdão aqui, o P. polinotus não ficou em itálico como deveria, já que é um nome científico, tá bom? Me perdoem por esse erro, deveria ter colocado assim como aqui em cima. Continuando, cada população é representada pela pelagem do rato por uma amostra do solo e por sua posição geográfica no mapa. Aqui temos o nosso mapa. Então, imagina que aqui seja norte, em cima seja norte, embaixo sul. Mas independente disso, para cima fica escuro, para baixo fica claro. Então, marrom clarinho, marrom escuro, solo escuro, solo mais claro, solo mais claro. Claro aqui já, né? Então vamos lá. O mecanismo evolutivo envolvido na associação entre cores de pelagem e substrato. Olha, mecanismo evolutivo e temos que ter pelagem e substrato relacionados, tá bom? É a alimentação. A alimentação não é processo evolutivo, então já tchaca no ar. Já era. Mas aqui, ó, pois pigmentos de terra são absorvidos e alteram a cor da pelagem dos roedores. O texto nos informou isso? Não sabemos isso. Não pode ocorrer? Talvez, mas ocorre? Não sabemos. Agora, B. O fluxo gênico entre as diferentes populações que mantém constante a grande diversidade interpopulacional. Se isso ocorresse, haveriam mais... vamos ver aqui no mapa. Essa questão está falando que todas essas populações vão se intercruzar, então vai ter do marrom escuro com marrom claro e etc. E isso vai gerar o quê? Geraria marrons claros aqui no lugar de solo escuro e marrom escuro no lugar de solo claro. Então, não, tchaca na B. Vamos para C. A seleção natural. Começou interessante. A seleção natural, que nesse caso poderia ser entendida como a sobrevivência diferenciada de indivíduos com características distintas. Olha só, tá bonito, não tá? Então vamos deixar a C aqui em observação. Era para ser uma bolinha aqui, mas está em observação. Vamos para D. A mutação genética, que em certos ambientes, como o solo mais escuro, tem maior ocorrência e capacidade de alterar significativamente a cor da pelagem dos animais. O ambiente não altera a cor do animal. Ele pode selecionar os animais com determinada coloração, os indivíduos com determinada coloração, mas não pode alterar a coloração, tá bom? Então vamos lá. A alternativa E, a herança de caracteres adquiridos, capacidade de organismos se adaptarem a diferentes ambientes e transmitirem suas características genéticas aos descendentes. Não é isso, porque vamos pensar que antes o solo aqui fosse escuro, enfim, esses ratinhos talvez tivessem surgido, vamos dizer, aqui embaixo. Então tinha aqui ratinho mais escuro e ratinho mais claro. E aí, se fosse assim hereditário, aqui também teriam mais ratinhos escuros para o resto da vida. E aqui também, e eles todos não dependem, não são oriundos de mesmos ancestrais. Então, por que a coloração dos descendentes desses ancestrais é distinta? Não de acordo com a localização dele. Isso não faz sentido. Então está completamente incorreto, então tchaca. Daí a nossa alternativa correta é a C de cogumelo, como biologia é linda. E agora uma questão da Unifesp, é uma universidade aí que pode ser bem interessante para algumas pessoas, não é mesmo? Então vamos lá. Diz o seguinte, leia. Vou trocar o canetão já.
Leia os trechos seguintes extraídos de um texto sobre a cor de pele na espécie humana. A pele de povos que habitaram certas áreas durante milênios adaptou-se para permitir a produção de vitamina D. Então, a adaptação da coloração, né, da pigmentação da pele. À medida que os seres humanos começaram a se movimentar pelo velho mundo, há cerca de 100 mil anos, sua pele foi se adaptando às condições ambientais de diferentes regiões. A cor da pele das populações nativas da África foi a que teve mais tempo para se adaptar, porque os primeiros seres humanos surgiram ali. Então está falando que a adaptação surgiu de acordo com o ambiente. É basicamente isso que esse texto está falando, tá bom? Então vamos aqui ler o que é pedido. Esses dois trechos encontram-se subjacentes e ideias, e aí vamos ver as ideias. Encontram-se subjacentes, significa que se encontram alinhados ou então implícitas. Ideias da teoria sintética da evolução. Não é da teoria sintética, até porque não estamos simplificando nada. Bom, por isso, estamos falando de algum tipo de seleção, também não estamos falando de seleção, tá bom? A teoria darwinista é muito caracterizada, principalmente embasada pela seleção natural. Neodarwinista, o que é neodarwinista? É seleção natural, mas as mutações, conhecimento sobre as mutações genéticas, tá bom? E não é isso também. Lamarck dizia o seguinte, essa teoria dizia o seguinte, né, que o ambiente molda o ser vivo. Então, é o que está falando aqui. Por quê? Porque está falando aqui que a cor da pele se adaptou ao ambiente. Então, é isso mesmo. A nossa alternativa correta é a D de duende, dentuço, domador de dromedário, dengoso. E aí, sobre especiação. Cara, jamais essa daqui estaria correta. Por quê? Só existe uma espécie de ser humano atualmente, o Homo sapiens. Somos só Homo sapiens. Mas tem negro, tem branco? Sim. Tem negro, tem branco, mas isso são pigmentações diferentes. Não há uma especiação, uma mudança de espécie, surgimento de novas espécies. Vamos agora para a próxima questão, uma questão da UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora, uma muito boa também, e ela diz o seguinte: considere as afirmativas a seguir. 1. As mutações, sendo fonte de variabilidade genética, ocorrem continuamente com o propósito de adaptar os indivíduos ao ambiente. Não, porque a mutação genética não ocorre em uma direção específica, não ocorre em direção à melhoria do ser vivo. Ela ocorre de forma involuntária, tá bom? E ela pode ser boa ou pode ser ruim. Para a sobrevivência do indivíduo, no caso, né? Agora, 2. A migração permite que se estabeleça fluxo gênico entre populações diferentes, diminuindo as diferenças genéticas entre elas e reduzindo a chance de especiação. Isso está corretíssimo, porque quanto maior o fluxo gênico, era para ser um Vzinho, vou fazer uma bolinha, rabisco, enfim. Quanto maior a similaridade genética, menor será a possibilidade de especiação, porque para haver o surgimento de uma nova espécie, as espécies têm que diferir, as populações têm que diferir, têm que passar por um isolamento, têm que sofrer mudança genética mesmo para apresentarem genomas diferentes. Agora, 3. A seleção natural não altera a frequência dos genes. Essa daqui é uma alternativa bem pegadinha mesmo. Ela, a princípio, está errada. Por quê? Porque a seleção natural, entre aspas, altera a frequência dos genes. A frequência, sim. A frequência no sentido de o gene estar presente ou não estar presente. Ou quanto que ele está presente. Se é 50%, 100%, 20%. Por quê? Porque ela vai selecionar os indivíduos com determinada frequência de genes, com determinado genoma, tá bom? E o genoma vai ser expressado no quê? No fenótipo. O que é o fenótipo? São as características físicas. Por exemplo, eu tenho fenótipo de olho castanho, de cabelo castanho também, de pele clara.
tá bom? Ou de pele escura, se for outra pessoa, enfim, isso é um fenótipo. E a seleção natural, portanto, altera a frequência sim, porque ela seleciona indivíduos de acordo com algumas características por causa da vivência desses animais no seu ambiente. Então ela está incorreta, ok? Essa daqui é uma baita de uma pegadinha. Aposto que muitas pessoas colocariam essa como certo. Mas vamos lá. 4. O estabelecimento de uma nova população a partir de poucos indivíduos que emigraram, ou seja, que chegaram de outro lugar, da população original. É um exemplo de princípio, o efeito do fundador. Efeito do fundador está correto, porque a espécie, a população de poucos indivíduos que migraram da população original. Então, vamos pensar não sei, vamos pensar nos nossos gorilas que estão aqui. Nós temos uma população de gorilas, tá bom, vivendo, eles não vivem no Brasil, é um exemplo completamente fora de contexto, tá bom, é somente um exemplo hipotético. Temos gorilas vivendo no Brasil, somente no Brasil. Eles vão viajar até a Argentina. Chegaram na Argentina e vão passar a viver lá na Argentina. Um pequeno grupo daqueles gorilas que vivem no Brasil. Esses gorilas que foram para a Argentina passaram a ser, sim, fundadores dessa população, não é mesmo? Então, isso é o efeito do fundador. Então, as nossas alternativas corretas são a 2 e a 4. Afirmativas, na verdade. A nossa alternativa correta é a E. E de eu não vou tentar falar isso porque vocês já perceberam que estou enrolando demais. Eritroblastose fetal. Olha, agora foi. Mais ou menos, mas foi. Então vamos conferir aqui. Temos nosso gabarito, vamos conferir tudo. 21E, 21, 21E. Ver tudo, né? De uma só vez. 22D, 23C, D. Então, DC. Vamos lá, começando na 22. 22. Uai. 22D. 23. C, certíssima. Essa daqui tem que dar D, deu D. E a próxima E, deu E. Tudo lindo, maravilhoso. Deixa aqui o meu muito obrigado, meu agradecimento, o nosso carinha feliz, porque gabaritou aí o Enem na parte de Ciências da Natureza. Então, um grande abraço, um belo mano, bons estudos e boa sorte nos vestibulares. Não estou conseguindo interromper a gravação. Agora foi. Tchau.